Graças a paz, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui a cadeira. Amém. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui. Amém. Melhorou. Está no CD do céu e vai se materializar ainda. Graças a paz, vamos chegando. Vamos começar a nossa célula. Porque o Filho do Homem nos libertou. Que bom que você veio, que bom que você está chegando aí. Verdadeiramente vivo. Que bom. Amém? E um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Célula é assim mesmo. Cada hora que um vai chegando, a gente vai falando. Estamos ajustando aqui algumas coisas. Vamos louvando ao Senhor. Eu não sou digno do seu perdão. Que bom, que bom. Mais uma semana aí. Sempre o É só o ajuste. Agora a gente está editando o vídeo, então daqui a pouco o vídeo está todo editadinho lá no nosso canal. Criamos um canal para a célula, então você pode estar compartilhando com seus amigos. Célula Peniel CCTF lá no YouTube. Meia hora depois o vídeo já está lá com algumas edições. E no dia seguinte está com a edição completa. A gente está colocando legenda nos textos bíblicos. Estamos colocando algumas coisas para facilitar, encolhendo esse nosso bate-papo, porque esse bate-papo é o bate-papo da intimidade, é o bate-papo de quem está aqui todo dia, é o bate-papo de quem está junto. Então isso é uma célula. Célula é o compartilhar. O mais importante é a gente estar podendo estar junto para poder orar, trazer uma palavra, porque é isso que vai nos confortar nesses dias de angústia, nesses dias de aflição, nesses dias que a gente entende que só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode resolver. Que bom que você veio, que bom que você está chegando. E eu queria começar a célula. Eu queria começar a célula dessa semana com o nosso quebra-gelo que a gente colocou lá. A gente tem colocado sempre uma pergunta, normalmente é segunda-feira no Facebook. E é importante que vocês participem, que a gente vai olhando, vai lendo e a gente vai verificando, né, todas as coisas que estão acontecendo. E a pergunta que eu fiz essa semana foi: em que momento Deus deixou de ser só um nome para você? Em que momento Deus deixou de ser só um nome e passou a ser algo mais na sua vida? Em que momento Deus deixou de ser só um nome na sua vida? Foi essa pergunta que a gente fez. Algumas pessoas falaram no momento da minha conversão, no momento em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, no momento em que eu entendi que eu tinha um chamado, né? E eu fiquei pensando, refletindo cada testemunho, cada palavra que foi colocada, cada coisa que foi mencionada ali. E o mais interessante disso tudo é que eu fiquei perguntando para mim mesmo, em que momento Deus deixou de ser somente uma palavra para mim? E aí eu fiquei pensando naquilo, fiquei refletindo naquilo ali e entendi o seguinte: em que momento alguém deixa de ser só um nome para você e passa a ser algo diferente? Aí me trouxe a memória, sabe o quê? Sabe o que Deus me mostrou? Quem é o Neymar, por exemplo? Um ídolo. O Neymar é só um jogador de futebol. Em que momento ele deixa de ser um jogador de futebol e passa a ser algo diferente? Quando você tem intimidade. Quando você conhecer esse jogador de futebol, quando você frequentar a casa dele, quando você conversar com ele, ele vai deixar de ser simplesmente um nome tão distante como Neymar e vai passar a ser alguém íntimo. Assim é com Deus. Sabe quando Deus deixa de ser apenas um nome para você? Quando você se torna íntimo dele. Quando você se torna íntimo dele, Deus deixa de ser apenas um nome e passa a ser um amigo, passa a ser um companheiro, passa a ser alguém que você pergunta o que você quer fazer, aonde você vai fazer,
aonde você vai, o que você deve fazer. E aí ele deixa de ser somente um nome, ele passa a ser um companheiro, ele passa a ser uma referência, ele passa a ser alguém em que você se espelha, ele passa a ser... E eu estou falando de Deus e estou falando dele como ser humano, porque assim também o é. Quando você coloca Deus como um ser altamente supremo, você cria uma distância tão grande dele que ele se torna inalcançável. Quando você traz Deus, chama ele de pai, de amigo, de companheiro, você começa a trazer ele para mais perto de você. Você começa a trazer ele para mais junto de você. E aí você cria uma intimidade maior com ele. E ele deixa de ser apenas Deus para ser o seu Senhor, o seu amigo, o seu companheiro, aquele que está junto contigo, aquele que caminha do teu lado, aquele que você pergunta detalhes pequenos da tua vida, que cor que você quer que eu pinte a minha parede, meu Senhor, qual o carro que você quer que eu compre dessa vez. Todas essas coisas você vai perguntar com alguém que você tem intimidade. Você não vai perguntar para alguém distante de você. Você não vai perguntar para alguém que está longe, que você não toca, que você não conversa, que você não é íntimo. Então o quebra-gelo dessa semana foi exatamente a respeito disso. Para e pensa. Quando foi que Deus deixou de ser apenas um nome para você? E é legal que você fale realmente do seu testemunho, seu eu, da onde foi, em que momento, onde ele te tocou, porque isso vai fazer a diferença na tua vida. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor para dar início à nossa célula realmente. E eu queria estar orando hoje, em especial pela nossa célula. Amém. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos como irmãos, como família Terra Fértil, Deus. Como a tua igreja aqui nesta terra, Pai. Eu queria, Senhor, hoje, Deus, te pedir para que tu tome controle dessa célula completamente em tuas mãos, Senhor. Para que você entre neste lugar e faça diferença em cada uma dessas casas, cada uma dessas famílias aqui representadas, Pai. Que tu possa, Senhor, invadir a casa dessas pessoas, Senhor, com o teu Santo Espírito, Deus. E que possa tocar a cada um dos teus filhos de maneira sobrenatural. Para que eles sintam a tua presença, Senhor, para que eles sintam o teu agir, Deus. E que saiam daqui hoje, Senhor, com aquelas dúvidas e perguntas que têm em seus corações respondidas por ti, Deus. Que possam entender, Senhor, que por mais que as coisas estejam complicadas, Senhor, tu está no controle de todas essas coisas, Senhor, e que nada saiu do poder da palma da sua mão, Deus. Abençoa-nos nessa noite, dai-nos uma célula, Senhor, alegre, envolvente, Senhor, mas sobretudo, Senhor, uma célula que nos fortaleça. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Te peço algo em especial, Senhor. Coloca as nossas mentes cativas a ti, Deus. Troca a guarda de anjos, Senhor, de cada uma dessas casas, Senhor. Coloca anjos mais fortes do que ontem, Senhor. E mantenha os teus filhos protegidos debaixo das tuas asas. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Certo da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à Célula Peniel. Graças a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aí, que bom que você está participando, tá? Vai digitando aí, vai dando seu joinha. A gente fica muito feliz da participação de cada um de vocês. A gente fica muito feliz de entender que as pessoas têm buscado socorro no Senhor, as pessoas têm buscado palavras que possam fazer com que a gente passe por esses dias de incertezas, de angústias, de sofrimento. Eu tenho colocado todos os dias uma mensagem de 2 a 3 minutos, uma palavra de motivação logo pela manhã cedo, para que as pessoas façam um devocional e comecem o dia diferenciado. Nós sabemos que essas coisas todas são angustiantes, são muitas incertezas, mas é necessário que passemos por isso. É necessário que vençamos tudo isso. E eu queria te pedir para, nesse momento, você fazer uma sala de vídeo aí,
para que as pessoas que fazem parte do teu Face também possam ser alcançadas. De repente, essa palavra não serve só para você, serve para outras pessoas. E você vai conseguir alcançar mais pessoas se você fizer uma sala de vídeo onde as pessoas que você tem acesso vão estar participando também. Perdão. Agora, editando, eu posso até tossir, que depois eu vou cortando tudo, né, cara? Eu vou tirando cada pedacinho. Até os vícios de linguagem, os né, eu tô tirando. Então, acalma teu coração. Amém. Vamos começar a célula de hoje, né, que é o poder da oração. Hoje nós vamos falar do poder da oração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 20, capítulo 20, versículo 1, que diz: Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, veio Abimeleque num sonho, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirás um povo inocente? E depois vamos a Gênesis 17, que é a continuação, o desfecho dessa história, que diz: Abraão orou a Deus, e Deus curou a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja o que aconteceu. Na realidade, quando Abraão chegou naquela localidade, ele falou para as pessoas que Sara era sua irmã, medo de que acontecesse alguma coisa. E quando eles colocaram Sara como sua irmã, eles chegaram e fizeram... Quando ele apresentou Sara como sua irmã, eles... Perdão. Quando Abraão informou que Sara era sua irmã, eles que estavam ali, eles começaram a tentar Sara. Então Abimeleque puxou Sara para ela como esposa. E nesse ponto, um anjo de Deus veio nele em um sonho, veio Abimeleque num sonho e orientou a ele: olha, essa mulher que você está querendo, ela é casada e você vai morrer. Abraão viu que o que ele tinha feito não era correto, que a mentira não era correta. E olha, quando você faz alguma coisa errada, até uma mentira, quando você se arrepende, quando você entende que aquilo é errado, a tua oração volta a ter poder. E aí Abraão orou ao Senhor, e Deus curou Abimeleque, a sua mulher, as suas servas. Tudo aquilo que tinha sido colocado contra a família de Abimeleque, Deus foi lá e retirou tudinho. Toda aquela maldição tinha sido quebrada. Tudo isso com o poder da oração. E aí é algo que eu quero trazer para você nessa noite. Se Deus ouviu a oração de um homem e mudou toda a história daquela nação, imagina se nós nos levantarmos em oração pelo nosso país. Imagina se nós nos levantarmos em oração pela nossa nação. Imagina qual é o poder do clamor que a gente vai ter se todos nós nos unirmos para que essas coisas, que a nossa oração alcance o Senhor e possa fazer a diferença. A oração é uma arma muito poderosa que nós temos na mão. A oração move a mão daquele que move o mundo. Já parou para pensar nisso? Que a tua oração move a mão do Senhor. A tua oração, o teu joelho pode mover a mão de Deus. E Deus é aquele que pode fazer o que Ele quer, a hora que quer, e não deve satisfação a ninguém. Então olha como o teu coração contrito, como a tua oração pode fazer com que as coisas sejam alcançadas, sejam modificadas, sejam transformadas através de você. Olha o poder que tem nos seus lábios, na tua palavra profética. E a gente vai trazer agora, porque tudo que a gente falar a respeito de algo ou de alguém, às vezes são só palavras. Então quando a gente vai para a Bíblia, e a gente vê um monte de exemplos de orações respondidas,
de orações alcançadas, de coisas que foram transformadas através do poder da palavra, através do poder da oração, você vai assim, opa, peraí. Isso serve para mim. Deus está falando comigo. A minha palavra também tem poder. A minha oração também tem poder. É isso que eu vou fazer. Então nós temos que estar orando. E eu queria trazer alguns exemplos bíblicos de oração. Moisés conversava face a face com o Senhor. Em Êxodo 33, 11 diz, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Olha que fantástico. Josué foi o primeiro a falar com Deus face a face. E uma coisa que a gente tem, e aí eu vou ser abusado, né? Uma coisa que a gente tem que Moisés não tinha, você sabe? Moisés não tinha o direito de chamar Deus de pai. E você conquistou esse direito depois que o filho dele morreu na cruz por mim e por você. Moisés chamava ele de eu sou, e qualquer coisa que viesse depois disso seria uma heresia. Qualquer coisa que viesse depois disso seria algo que ia incomodar o coração de Deus. Então, quando a gente olha e a gente vê que quando você tem o poder de chamar aquele Deus sobrenatural, todo-poderoso, de pai, de ser íntimo dele, de chamar ele pai, meu pai, isso faz a diferença. E a gente tem que estar entendendo que essas coisas vão fazer a diferença na nossa vida. O poder da tua oração vai alcançar, vai resolver, vai modificar, vai transformar situações, né? E eu quero que você coloque aí nos comentários algumas coisas que já aconteceram com você, algumas situações em que você venceu com o poder da oração. Eu tenho certeza que o teu testemunho, além de ser edificante para a nossa célula, vai alcançar outras pessoas, vai alcançar outras pessoas que estejam ouvindo aí, outras pessoas que estejam necessitando. Você sabe para que você fala da tua oração? Você sabe para que você dá testemunho? Para que as pessoas entendam que o mesmo Deus que agiu na tua causa pode agir na causa de outra pessoa, pode agir na minha causa. Eu passei por isso há pouco tempo atrás, recebi um telefonema que meu pai tinha sido acometido de um AVC e eu entrei em pânico, como qualquer um vai entrar. Eu corri para lá e quando eu cheguei no hospital, o médico virou para mim e me disse, olha, o seu pai está com um quadro bem grave e a gente vai entrar, vamos fazer uma cirurgia nele. E essa cirurgia é algo novo, é tipo um cateterismo, a gente enfia um tubinho pela perna dele e esse tubinho vai até o cérebro e a gente vai tirar aquele coágulo de sangue que está tapando as artérias, que está impedindo com que o sangue tenha fluxo, né? Doutor, e se isso não for feito? Se isso não for feito, ele vai ter o lado esquerdo completamente paralisado, ele vai ter dificuldade na fala, dificuldade de enxergar, vai ter um monte de sequela. Mas fazendo isso, resolve tudo? Ele, olha, eu já fiz que resolveu e já fiz também que não resolveu. Você acredita em alguma coisa? E é nessa hora que acende. Sabe quando dá aquele start? Quando dá aquele toque? Opa! Isso aí, apesar de ter vindo de um médico, é um toque de Deus para que a gente possa entender que Deus vai fazer a diferença na nossa vida. E eu ali comecei a orar e eu senti naquele momento que eu não tinha forças para orar sozinho. Vai ter dias que você vai sentir isso também. Vai ter dias que você vai sentir que não tem força para orar sozinho. É nessa hora que você precisa ter amigos de oração. É nessa hora que você deve buscar um grupo de intercessão. O que eu fiz? Um grupo de intercessão, mandando mensagem para um monte de pastores que eu conheço, grupo de oração, mas perturbei muita gente. E quando a gente alcança essas pessoas, coloquei o nome, nossa, foram tantas orações, e em 2 horas depois o meu pai tinha acabado a cirurgia e não teve sequela nenhuma, e quando eu cheguei lá em cima para conversar com ele, e aí pai, como é que você tá? Tá tudo bem? Ele, olha, avisa o pessoal aí que amanhã eu tenho que ir a Madureira. Ele não tinha nem percebido a gravidade do que ele tinha passado. E aí ele foi alcançado.
O Senhor moveu a mão daqueles médicos. Ah, mas foi o poder da medicina? Sim, acredito no poder da medicina. Ah, se fosse num hospital público, seria mais difícil? Até acredito também que seria mais difícil. Mas nada limita o poder da mão de Deus, que é Ele que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Meu amigo Zé, chegou aí, ó, que bom que você veio, Zé. Eu vou te chamar sempre de Zé da Esquel, não tem jeito. Que bom que você está aí. Legal. Vamos continuar. Josué também temos mais um exemplo. Temos mais um exemplo de oração. Josué orou e o sol parou por quase um dia inteiro. Josué 10, 12 e 14 diz: Então Josué falou ao Senhor, num dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, olha as testemunhas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jarré? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando o Senhor peleja a sua batalha, quando o Senhor está lutando junto contigo, a tua oração tem um poder fantástico. Olha a oração de Josué. Josué conseguiu parar um dia inteiro. O sol não andou, nem a lua andou, através da palavra e da oração de um único homem. Por quê? Porque essa palavra e essa oração moveu a mão de Deus. Então, uma oração com um propósito certo, uma oração numa hora correta, vai mexer a mão do Senhor e vai fazer com que as coisas aconteçam. Se você perguntar aos cientistas, porque esse dia aparece, se você entrar no YouTube vai aparecer, os cientistas vão dizer que foi um fenômeno raro, em que há uma conjunção astral, mas eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da mão de Deus. É isso que acontece. Temos outros exemplos de homens que oraram na Bíblia. O rei Ezequias ganhou 15 anos de vida. O profeta chegou para o rei Ezequias e falou para ele: olha, ajeita a tua casa, porque você vai morrer. É chegado o teu tempo. E o profeta saiu e ele dobrou o joelho e começou a orar. Senhor, você conhece meu coração, sabe o que eu tenho feito. Não entendo porque você vai me tirar minha vida agora. Eu preciso de mais tempo, eu preciso. E antes que o profeta chegasse no portão do palácio, Deus virou para o profeta e falou: volta lá e diz a Ezequias que eu darei a ele mais 15 anos de vida. E ele foi lá, voltou. Ou seja, uma oração com uma resposta imediata, uma oração quase que online, porque foi respondida de forma fantástica. Às vezes você vai orar e essas coisas vão demorar a acontecer. Às vezes a sua oração vai ter uma resposta imediata, mas o que você não pode parar é de orar. O que você não pode parar é de buscar essa intimidade com Deus. O que você não pode parar é de usar esse poder que te foi dado, que é o poder de orar ao Senhor, é o poder de mover a mão de Deus através da tua palavra. Ah, então eu vou pedir para o sol parar. Qual é o propósito? Ah, a Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi para a montanha, mova-te. Montanha, se move aí. Qual o propósito? Eu não acredito em fé inteligente, eu acredito em fé com propósito. Pode ter certeza que se houver um propósito para aquela montanha se mover, a tua oração vai fazer. Se você quiser fazer graça numa filmagem, move aí, montanha, que eu estou cheio de poder aqui. Não vai para lugar nenhum. A tua oração tem que ter um propósito em Deus. A tua oração tem que ter um alvo, um objetivo. E esse objetivo tem que estar alinhado com o coração de Deus. Esse objetivo tem que estar alinhado com as coisas do Pai. E as coisas vão acontecer. Tenha certeza disso. O apóstolo Paulo orava em favor dos irmãos de Éfeso para que fossem capazes de compreender o imensurável amor de Deus. Olha que oração com propósito. Já viu que às vezes você fala tanto do amor de Deus para as pessoas, você fala tanto do amor de Deus para alguma pessoa ou para outra pessoa e essa pessoa acaba não entendendo, acaba entrando por um ouvido e saindo pelo outro? E isso não é uma coisa que acontece só com você. O apóstolo Paulo tinha essa dificuldade. Ele orava antes para que as pessoas entendessem. Ele orava antes para que as pessoas
tivessem o coração amolecido, para que a palavra de amor de Deus entrasse nos corações. Às vezes a gente fala com tanta gente do amor de Deus e essas palavras entram por um lado e saem do outro e ninguém é alcançado. Isso aí eu já fui curado, sabia? Meu coração já foi curado a respeito disso. Porque na realidade, o meu dever, o teu dever, é falar do amor de Deus. O dever do convencimento, o dever do convencimento não é seu. O dever do convencimento é do Espírito Santo. Se aquela pessoa não foi alcançada, não foi convencida da palavra que você profetizou, da palavra que você ministrou, da palavra que você falou, não é culpa sua e nem problema seu. O seu papel é falar. Se ele ainda não foi convencido, o poder do convencimento está no Espírito Santo de Deus. Amém? Posso ver um joinha aí? Vamos lá. Mais exemplos bíblicos de homens de oração. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e Deus o ouvia. Essa eu fiz questão de trazer e vou ler para você. Está em Tiago 5, do 16 ao 18, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Esses exemplos de oração são tão fantásticos. Por quê? Porque quando você traz um exemplo desse, esse exemplo aí é mais um exemplo que não é algo natural. Às vezes, quando nós oramos por emprego, ou até por cura de alguém ou de alguma coisa, você tende a acreditar que não foi Deus. Depois que a coisa acontece, já passou por isso? Das pessoas desmerecerem o poder de Deus? Quando as coisas acontecem, você ora por cura e tal, não sei o que, acontece alguma coisa, aí quando é curado, aí alguém diz assim, não, mas ele estava num hospital muito bom. Não, o tempo de resposta, aquele médico é PhD, aquele médico é um cara diferenciado, aquele médico é o que tem de melhor na medicina atual. E aí as pessoas acabam tirando o poder de Deus, acabam tirando a palavra de Deus, acabam diminuindo Deus no processo todo da cura. Ou até por um emprego, quando você ora por um emprego, tem pessoas que estão desempregadas e a gente ora às vezes para que arrumem um emprego, e aí alguém diz assim, não, mas o currículo é muito bom, né? Quem indicou também foi fantástico. Mas não depende de currículo, independe de quem indica. O que depende é a mão do Senhor. Deus vai abrir porta onde não tem. Assim como ele também fecha a porta que alguém abriu para você. Na realidade, ele tem esse poder. E a gente entende que quando Deus está com a mão ali, é ele que vai fazer. Mas eu trouxe esses 2 exemplos, tanto do dia ter parado, o sol e a lua terem parado e as horas do dia não serem contadas, ou o dia não passar, como também eu trouxe esse exemplo como também eu trouxe esse exemplo de Elias a respeito de não chover por 3 anos. Quem manda a chuva? Ou seja, quem é o manda-chuva? É aquele que manda a chuva, ou manda a chuva tomar conta de tudo? É o Senhor. Então essas coisas só Deus pode fazer. Essas coisas só o Senhor pode fazer. Então não tem como você tirar o mérito de Deus, não tem como você tirar o poder de Deus, não tem como você tirar a eficácia de Deus. Esses são os grandes detalhes. Então esses exemplos são exemplos bíblicos de pessoas como eu e você, que tiveram as suas orações respondidas, porque havia um propósito, porque buscaram ao Senhor. E agora nós vamos falar de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Quando Jesus veio aqui para a terra, ele se despiu da sua glória, ele tirou toda a sua majestade, toda a sua glória, e veio como eu e você, como homem. Ah, mas ele é filho de Deus, mas ele veio 100% homem. Ele veio como homem aqui para a terra. E antes de iniciar o ministério, ele sabia do poder da oração. Você vai ver muitas das vezes Jesus orando. Jesus buscando e orando. Antes de iniciar o ministério, Jesus orou por 40 dias. Ele foi tentado no deserto.
O diabo chegou e ofereceu muita coisa para ele, mas ele sabia que ele ia passar por lutas, por batalha, que ele precisava estar orando. Ele precisava estar ali, junto, ele precisava estar caminhando, ele precisava estar fortalecido, ele precisava estar fortificado. Então ele sabia que o maior poder que Deus tinha dado a ele era o poder da oração. Porque todas as coisas que ele fez foi através do poder da oração. Antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite em oração. Está em Lucas 6, do 12 ao 16. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, a quem ele também deu o nome de apóstolos. Jesus estava escolhendo a equipe dele. Jesus estava escolhendo aqueles que iam ser seus braços direitos. Jesus estava escolhendo aqueles que iam caminhar ao seu lado. Jesus estava escolhendo aqueles que fariam a diferença para toda uma geração e para toda uma humanidade. Então ele não podia escolher qualquer um. Você acha que ia ser pela cor dos olhos, pelo cabelo, pela força do braço? Não, ele precisava que Deus indicasse. Assim como Deus levantou Davi no meio de tantos irmãos, Jesus precisou escolher os seus discípulos no meio de tantas pessoas que os cercavam. E ele escolheu esses 12 apóstolos para andar com ele depois de passar a noite orando. Olha que fantástico o poder da oração. Ele tirou esse tempo de oração para que pudesse entender qual era a vontade de Deus, quem seriam aqueles escolhidos por Deus, quem seriam aqueles eleitos pelo Senhor. Então, quando Deus colocou no coração dele, olha, chama fulano, cicrano, beltrano, esse, aquele não, aquele ali vai te dar trabalho lá na frente, olha, aquele ali não, aquele ali vai se levantar, aquele vai ter problema, não, eu preciso de um traidor, escolhe esse aqui. Então, foi desse jeito, porque a palavra precisava ser alcançada, a palavra precisava ser cumprida, a palavra precisava ser cumprida. E nesse momento, então, foi Deus que mandou ele escolher cada um deles, e escolheu perfeitamente. Cada um deles teve uma passagem, teve uma participação especial no ministério de Jesus. Jesus, todo o tempo que teve aqui, ele orou. Ele orou até para pedir a Deus para que, se fosse possível, Senhor, se for possível, afasta de mim isso que eu tenho que fazer. Afasta de mim esse cálice. Se for possível, tira. Se for possível, eu não quero passar por isso. Mas não era possível. Era necessário que Jesus passasse. Ou seja, Jesus teve, como nós, angústia. Teve o coração amargurado. Teve o coração fechado. Estava triste, ficou triste. Então, precisava do poder da oração, precisava estar orando, precisava estar entrando ali, tocando no coração. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa estar orando. Jesus orou o tempo todo, Jesus orou e ensinou a gente um modelo de oração. Jesus ensinou o modelo do Pai Nosso, que não é uma reza, Pai Nosso que está no céu, não, era um modelo, não era uma ação de repetição. Era um exemplo de como deveríamos orar. Pai nosso que estás no céu, reconhecer ele como Pai, saber o lugar dele, que é onde ele está, que ele não é teu amiguinho, ele está no céu. Seja feita a vontade dele, não a sua. Então, tudo isso foram detalhes do exemplo que a gente chama de Pai Nosso, né? E que não é uma reza, e sim um modelo de oração. E se você destrinchar o Pai Nosso todinho, você vai entender que cada um daqueles detalhes falados ali era justamente para você entender como deveria ser o seu processo de oração. Pai Nosso, meu Pai, eu sei aonde você está, eu sei de quem é o poder, mas se possível for, e aí você vem orando, vai buscando a Deus, começa a criar intimidade com Ele, não vá repetindo coisas que te falam, busca intimidade. Quando você conversa com alguém, você não tem intimidade para conversar com tanta gente? Você não tem intimidade para conversar com tantos amigos de tanto tempo? Quando você participa de grupos de WhatsApp, você vai vendo ali que às vezes as pessoas se distraem 1 minuto, se o grupo for grande, daqui a pouco você vai ver tem 500 mensagens.
Perdão, tem 500 mensagens no grupo. Só um minuto. Agora eu estou editando. Então eu posso até beber água, que depois eu corto. Aí eu dou uma pausazinha e volto, que é exatamente o tempo do corte. Vinícius Lessa, meu 12, que bom que você veio. Evandro tá aí, Edson tá aí. Dona Ana Maria, irmã da Heloísa, chegou também. Que bom que vocês estão aí. Desmar colocou um textão, não consigo ler agora, mas depois eu vou te responder. Fica tranquilo. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão participando. Que bom que algo que eu fale, que provavelmente eu peço que não venha de mim, que venha do Senhor, possa te alcançar. Que bom que você veio, Dalva. Que bom, muito bom. Fico muito feliz de vocês estarem todos aqui. Legal, eu gosto muito da participação de vocês. Espero. Alexandre Rangel, meu amigo Rangel, que bom. Muito feliz. Se eu esquecer de alguém, você me perdoa. Emília está assistindo, que bom. Amém. Vamos voltar. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Jesus é aquele que vai fazer a diferença em todos os momentos na tua vida. E quando ele veio aqui, você viu, nossa, se Jesus, para pensar comigo, se Jesus precisou tirar tempo de oração, por que eu não vou tirar tempo de oração? E aí a gente acredita tanto no poder da oração, e eu faço a pergunta sempre para as pessoas, você acredita no poder da oração? Acredita? Acredita de verdade? Então por que você ora tão pouco? Hã? Isso é para mim e para você. Eu também tenho que te confessar que às vezes eu acho que eu oro pouco. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos ter mais intimidade com o Senhor, precisamos nos colocar em oração, porque nós temos que alcançar aquelas coisas que não podemos alcançar com o poder do nosso braço. E quando você parte para o poder do joelho, quando você parte para o poder daquele que não é a tua mão, mas é a mão de Deus, aquela mão mais poderosa do que a tua, que vai fazer a diferença em qualquer lugar, e que você tem o poder de mover a mão de Deus através dos seus lábios, através do seu joelho, porque o Senhor, ele se rende a um coração contrito. Se a gente der exemplo de homens de Deus na Bíblia, a gente vai ver Davi. Davi vacilava pra caramba, volta e meia a gente vê Davi fazendo uma besteira, metendo os pés pelas mãos, tomando atitude que não era para tomar, e daqui a pouco Davi chegava, se rasgava todo e começava a orar ao Senhor, e amolecia o coração de Deus. Tinha que pagar, ter as consequências de tudo aquilo que ele fez? Tinha. Pagava por tudo aquilo que ele fez? Pagava. Mas Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Olha, você tem um testemunho desse, de Deus, falando que você é um homem segundo o coração dele. É algo fantástico. Então a gente vê que o poder da oração muda as coisas erradas que porventura você venha a fazer. O poder da oração transforma as vidas à sua volta. O poder da oração transforma as circunstâncias à tua volta. E nesses dias o que a gente tem mais buscado é mudar as circunstâncias à nossa volta. E eu não acredito que vai ser um governante que vai mudar as circunstâncias à nossa volta. Eu não acredito que vai ser uma atitudezinha simples de uma só pessoa vai mudar as circunstâncias à nossa volta. O que vai mudar as circunstâncias à nossa volta é uma igreja clamando de joelhos para que o coração de Deus seja amolecido e seja trazido a nosso favor, para que a mão poderosa dele possa tirar tudo isso dos dias de hoje. E eu no outro dia recebi uma mensagem a respeito de, mas se essas coisas que estão acontecendo são bíblicas, não seria em vão nós orarmos? E aí? Se tudo isso que está acontecendo é bíblico, então será que a gente está orando em vão? Não. Não estamos orando em vão. Nós estamos orando pela misericórdia do Senhor. Que as pragas vão alcançar, que as coisas vão acontecer, que é chegado o tempo da volta do Senhor, tudo isso a gente já sabe.
Mas quando você ora, as coisas vão sendo modificadas para que a misericórdia do Senhor venha com a mão mais leve sobre a minha família, sobre a tua família, sobre a igreja dele, sobre as pessoas dessa nação, para que haja tempo de algumas pessoas se converterem, serem transformadas, serem alcançadas, terem o discernimento de aceitarem Jesus como seu Senhor e único Salvador. Esse é o processo. Precisamos entender isso. Então é lícito que você ore, é lícito que você busque, é lícito que você fale com Deus. Qual é o teu desejo? O que está no teu coração? Qual é o teu anseio? Para que você quer? O que você quer? Se ele vai fazer ou não, aí não é problema meu nem seu, é problema dele. Já não está mais na minha mão. O meu papel é simplesmente orar. O papel dele é fazer. E se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Esse é o processo. Não há dúvida nisso. Mas o que vai fazer sentido na tua vida é estar orando, é estar clamando, é estar buscando. E aí a gente já tem um monte de orações respondidas. A gente já orou por pessoas que não conseguiam engravidar e tiveram filho. A gente já orou por tanta coisa, por tanta cura, por tanto detalhe. E já oramos por tantas outras vezes que nada aconteceu. A nossa oração muda a mão de Deus. Mas desde que Deus queira ter a sua mão modificada. Às vezes nós estamos orando aqui, mas não sabemos o que está acontecendo. E Deus está ouvindo coisas, está tratando pessoas, está modificando cenários, está modificando histórias, através de alguma coisa que está acontecendo, assim como está acontecendo no Covid-19. Estamos vendo tem ateu pedindo oração, gente. Tem gente que não acredita em nada, buscando alguma coisa para acreditar. Por quê? Porque está entendendo que não é com o poder que ele tem, não é com a força que ele tem, não é com o dinheiro que ele tem, não é com a atitude que ele tem, não é com o conhecimento que ele tem, não é com nada. É Deus. E aí Deus vai lá e cura, Deus vai lá e transforma, Deus vai lá e modifica, Deus vai lá e toca, Deus vai lá e E é assim que vai acontecer. Agora, só se você acreditar. Só se você buscar. Quando o povo de Deus se une em oração, a oração é potencializada. Cremos que algo está para acontecer nos dias de hoje. Por quê? Sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Essa é uma frase de Charles Spurgeon, que diz: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Está notando que as pessoas estão orando na janela, estão orando em hospitais, estão orando em um monte de lugar, estão criando grupo de oração? É porque Deus está desejando realizar algo. Tem coisas que Deus permite que aconteçam para acordar. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo de oração. Acorda, acorda. É hora de clamar ao Senhor. É hora de colocar o joelho no chão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se afastar dos seus maus caminhos, então do céu eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. É isso que Deus quer. E temos que ter o poder na nossa oração. Temos que ter o poder de clamar ao Senhor e fazer a diferença. Amém? Que elas são. Amém. A Yolanda está aqui do lado. Como hoje a célula é sobre oração, quem tiver pedido de oração, coloque aqui o nome e o propósito da oração para orarmos juntos como célula. Amém? Então você vai colocando aí a sua oração, vai estar recebendo aí. É bom que depois eu corto esse pedacinho aí, tá? Então, se você quiser alguma oração, vai colocando, vai digitando aí que a gente vai estar orando. Amém? Quando o povo de Deus se une em oração, a oração é potencializada. Cremos que algo está para acontecer, porque sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca seu povo para orar. Charles Spurgeon, essa é uma frase de Charles Spurgeon. Então vamos nos unir e orar. Vamos nos unir
estarmos orando. É hora de despertar, igreja. É isso aí. É hora de despertar, é hora de acordar, é hora de buscar. Temos essa arma poderosa nas nossas mãos. A Bíblia é rica em exemplos de homens de oração. Há um poder tremendo na oração em concordância. Há um poder tremendo na oração em unidade. Ela dá uma dimensão, se nós estarmos orando juntos, tudo aquilo que 2 ou mais pedirem em meu nome, isso eu farei. Isso aí é Deus falando contigo. Se nós pedirmos em unidade, é porque a gente tem algo de não se unir. Às vezes a gente olha para as coisas e não se une. Você sabe qual é o poder da unidade? Você sabe qual é o poder de falar a mesma língua? De ter a mesma linguagem? Deus fala em Êxodo, se eu não me engano, depois eu vou dar uma procurada ali com calma. Deus fala em Êxodo, quando o homem queria construir a torre de Babel, e eles estavam construindo a torre, e Deus chega e fala assim, olha, se essas pessoas continuarem falando a mesma língua e terem o mesmo propósito, não há nada que possa segurá-los. Deus reconheceu que se a gente estiver na mesma linguagem, nada pode nos deter. Então, se a gente estiver na mesma linguagem de oração, se a gente estiver na mesma linguagem de busca, se a gente estiver na mesma linguagem para clamar ao Senhor, Deus vai atender, Deus vai entrar com o propósito dele, Deus vai restaurar, Deus vai modificar, Deus vai transformar. É isso que nós cremos, é isso que nós queremos também. Então, eu queria te convocar para estar orando pelo nosso país. Aquele que pode mudar todas as coisas está com os ouvidos atentos às nossas orações. Deus está querendo te ouvir. Ele sabe o que você quer, mas ele quer te ouvir. Ele sabe aquilo que é necessário ser feito, mas ele quer te ouvir. Ele quer que você acorde, ele quer que você participe, ele quer que você se converta. Ele quer que você se transforme dos seus maus caminhos e se converta. Se Deus mudou a sorte de uma nação inteira por causa da oração de um homem, imagina hoje, se nos unirmos num só clamor pelo nosso país. Imagina. A gente fala tanto de orar pelo presidente, de orar pelo presidente, de orar pelo presidente. Alguns acham que é por causa deste presidente ou daquele presidente. Eu já vim orando antes por outros presidentes, ainda que não tivesse votado nele. Eu já vim orado antes por outros governadores e outros prefeitos, ainda que não fossem do meu agrado, ainda que não fossem aqueles em qual eu votei. Por quê? Porque a Bíblia diz que você tem que orar pelas autoridades constituídas. Se elas foram constituídas em algum momento, foi porque Deus permitiu para que a nação acontecesse alguma coisa e a nação despertasse. Então, se houve corrupção, Deus permitiu que houvesse essa corrupção. Para quê? Para que a gente se una. Se tem um outro lá agora que não te agrada, que não fala do jeito que você quer e tal, ora por ele, porque na realidade a minha oração não é para que ele erre, não é para que ele saia, não é para que eu tivesse razão em não ter votado. Não, a minha oração é para que o país dê certo. Então, Senhor, coloca nas mãos desse governador, desse prefeito, desse presidente, sabedoria para que possa levar essa nação de modo correto, para que possa ajudar a sarar essa nação. É essa a minha oração. É essa a minha oração. A minha oração é para que Deus toque no coração do Bolsonaro, para que Deus toque no coração do Witzel, para que Deus toque no coração do Crivella, e para que as coisas possam ser modificadas através dessas pessoas que estão no comando. Para que eles durmam e tenham sonhos de Deus e venham com ideias brilhantes, para que possam modificar e transformar tanto a nossa saúde, quanto a nossa economia, quanto tantas outras coisas do qual nós vivemos. São políticas socioeconômicas que nós precisamos. E precisamos de políticas socioeconômicas vindas de Deus. E é só Ele que vai fazer a diferença. Está incomodado com o teu patrão? Antes de falar mal do seu patrão, ore por ele. Ore para que Deus dê discernimento a ele, para que Deus dê inteligência a ele, para que ele coloque coisas corretas e que faça a diferença. E para que a empresa do qual você trabalha cresça. Que a empresa do qual você trabalha prospere, e para que você seja abençoado, para que você cresça junto. É esse o propósito. Está entendendo qual é o propósito da oração? A oração é para isso.
A oração é para transformar circunstâncias, a oração é para modificar coisas e pessoas que estão à tua volta. Amém? Amém, vai dando um joinha aí. Para terminar, já estamos terminando. Que o Senhor possa olhar dos céus e ver em nós um povo unido, marcando a história desse país através das orações. Você quer fazer parte desse momento? Quer fazer parte? Você quer fazer parte desse momento? Você quer fazer parte dessa vitória? Então a hora de orar é agora. A hora de se levantar é agora. E eu vou te dizer algo que de repente você não saiba. Antigamente, quando os povos entravam em guerra com outro povo, quando um povo entrava em guerra contra um outro povo, depois que a guerra era ganha, eles entravam lá e tinham direito aos despojos da guerra. Eles saqueavam tudo, eles roubavam todas as riquezas daquela nação do qual eles tinham guerreado. E só tinha direito aos despojos quem guerreou. Então agora a gente está num momento de batalha. A gente está num momento de guerra. E se você quer ter direito aos tesouros, aos despojos que vão acontecer no final, quando a gente vencer essa batalha, no final, quando a gente vencer essa guerra, então você tem que participar da batalha. Então você tem que participar desta batalha. É hora de você estar orando, é hora de você batalhar, é hora de você clamar, é hora de você jejuar, é hora de você começar a orar ao Senhor para que Deus possa fazer a diferença nessa nação, para que Deus possa fazer a diferença na tua vida, na minha vida. E lá na frente, quando formos vitoriosos e seremos vitoriosos, eu creio em Cristo Jesus, nós vamos ter direito a pegar todos esses tesouros para nossas vidas e vamos crescer. As pessoas não vão entender nada. Ué, mas o país não passou por uma crise? Como é que essas pessoas cresceram? Não entendi. Como é que essas pessoas prosperaram? Como prosperaram? Se estavam em crise, prosperaram porque nós ganhamos a guerra na oração. Nós ganhamos a guerra no momento correto. Nós ganhamos a guerra de joelho. Nós ganhamos a guerra participando e orando. E aí você tem direito aos despojos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deixa eu botar um louvor aqui. Ora junto? Se a gente vai arrumar alguma coisa. Só um minutinho que eu tô botando um louvor pra gente estar orando. Amém. Vamos orar ao Senhor. Gente, eu tô aqui, tá? É que eu sou vergonhada, mas eu vou estar orando aqui junto com vocês, tá bom? A gente é uma família, né? E a gente, como família, a gente precisa estar junto nesse momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, por cada família, Senhor, aqui representada, Pai. Cada um, Senhor, que tu venha alcançar, Senhor, através da minha voz, que não seja a minha, Senhor, mas a sua voz, Senhor. Senhor, eu te peço, tu venha adentrar, Senhor, em cada lar, em cada família, Pai. Senhor, nós entendemos, ó Deus, que esse tempo é um tempo que as pessoas estão desesperadas, estão angustiadas, Senhor, de estarem presas dentro de casa ou angustiadas porque estão trabalhando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu venho te pedir, Senhor, por todas essas pessoas que estão de frente, Pai. Essas pessoas que nos atendem nos supermercados, essas pessoas, Senhor, que nos atendem no hospital, os enfermeiros, os médicos, os policiais, Senhor, que estão na rua aí, Senhor, nos protegendo, Pai, que está protegendo a sociedade. Essas pessoas que trabalham na farmácia, enfim, Senhor, todos que estão aí, Senhor, trabalhando, Senhor, para nós que estamos aqui em casa, eu, no caso, e os meus filhos que estamos em casa, Senhor, tu venha, Senhor, cuidar dos teus filhos, ó Pai. E, Senhor, que nesse momento, Pai, que nós estamos passando, cada um de nós, Senhor, a gente venha ter mais intimidade contigo, que a gente possa, Senhor, tirar proveito, Senhor, dessa situação, Pai, para estarmos, Senhor, mais juntinho de Ti, Senhor, para nos tornarmos, Senhor, verdadeiros amigos, Pai. Como o Marquinho mesmo falou, Senhor, que a gente, muitas das vezes a gente
fala sobre Jesus, ouve a palavra Jesus, mas o que Jesus é para nós? Então nós precisamos, Senhor, essa noite entender que Jesus tem que ser como prioridade na nossa vida, tem que ser o nosso respirar, o nosso acordar, o nosso deitar, é tudo na nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós possamos mudar a nossa mente, Senhor, essa noite, e nós podemos, Senhor, colocar, Senhor, toda a nossa vida diante da Tua presença. Colocarmos a nossa saúde nas Tuas mãos, ó Deus. De todo desespero, que toda, Senhor, palavra maldita que a gente fica escutando, Senhor, nas reportagens, a gente venha, Senhor, deixar de lado. E quando vier o desespero, Senhor, a gente vem olhar para o céu, porque do céu que vem o socorro, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, atinja, Deus, aqueles que estão no leito de hospital, Senhor, que talvez estão desesperados de estar ali, Senhor, talvez achando, Senhor, que tu vai levar, Pai. Mas eu te peço, Senhor, que neste momento de dor que cada um está enfrentando, Pai, naquele hospital, que seja um momento de reflexão, Pai, um momento de entrega a Ti, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que nada acontece, Senhor, sem a Tua permissão, Pai. Então eu te peço, Deus, que venha ser um momento, Deus, de estarmos, Senhor, unidos contigo, Pai. Venha estar conosco, nos proteja, Deus. Nos permita, Senhor, estar mais e mais juntos de Ti, Senhor. Nós colocamos, Senhor, a nossa família diante de Ti. Nós colocamos, Senhor, a nossa igreja, Senhor, diante de Ti, Senhor. Venha, Senhor, e nos proteja, Pai, de todo mal. E que nós possamos, Senhor, sair dessa, Deus, depois que passar essa pandemia, Deus, e estarmos, Senhor, mais amigos de Ti, Senhor. Porque quando, Senhor, temos o Senhor como nosso amigo, tudo é mais suave, tudo é mais tranquilo de se viver. Nós colocamos, Senhor, nas nossas vidas debaixo da Tua proteção. Coloca, Senhor, o Teu sangue, Senhor, nas nossas portas, ó Pai, para que o mal não venha adentrar. E que a nossa fé, que a nossa esperança, Senhor, esteja sempre em Ti. Graças Te damos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de falar contigo mais uma vez. Dá, Senhor, uma noite abençoada e que esses dias, ó Deus, nós possamos, ó Deus, estarmos unidos, falando, clamando, louvando o Teu nome, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graça e paz. Que bom que você veio. Muito feliz. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de você estar participando. Que bom, estamos chegando ao final. Que essa célula tenha sido abençoadora e de que tudo que foi falado, você possa entender que você tem um poder enorme na tua mão. Basta você usar. Amém? Fica na paz, um beijo no coração, uma noite abençoada, um dia amanhã de vitória. É assim que eu oro e profetizo. Certo na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Daqui a pouquinho está disponível lá no Face, né? Já vai entrar direto no Face e vai estar disponível no YouTube. Acessa o canal, busca lá direitinho. Depois eu vou estar editando, cortando algumas coisinhas, algumas coçadas de nariz, algumas coçadas de cabeça, tá bom? Fica na paz. Beijo! Até semana que vem, um dia de vitória.